Agora que sabemos que um processo de desenvolvimento de sistema interativo deve ser centrado no usuário, e para isso ele deve levar algumas características como focar no usuário nas tarefas, ser um processo iterativo, bem como também fazer medições e avaliações do produto ao longo do processo de desenvolvimento, vamos estudar alguns modelos de ciclo de vida. A primeira abordagem que iremos ver nesse vídeo é o design centrado no usuário, que é uma abordagem que vai colocar o usuário como o centro do processo de desenvolvimento. Assim, partimos de conhecer o usuário e, conhecendo o usuário, quais são as suas necessidades, para então identificar qual é o conjunto de tarefas que serão realizadas para atender essas necessidades dos nossos usuários. A partir desse conhecimento, passamos para a fase de projeto, na qual nós iremos pensar na funcionalidade e na forma da nossa aplicação. Aqui, então, preparemos com a interação e com a interface que será desenvolvida. A partir de um conhecimento, uma ou várias soluções podem ser propostas, nós fazemos a implementação. Podemos implementar através de artefatos simples, ou até mesmo para artefatos mais complexos, que sejam computacionalmente executáveis. Aqui, então, elaboraremos um conjunto de protótipos, que serão, então, avaliados pelos usuários na próxima etapa, que é a etapa de avaliação. Nós podemos avaliar com o usuário ou pensando no usuário. São duas formas diferentes que nós iremos ver na parte da disciplina que fala sobre avaliação. Realizada, então, a avaliação, partimos para o repensar o projeto. Lembra do ciclo que nós vimos anteriormente, no vídeo anterior? Sim, nós temos que fazer, então, o ciclo. Vamos repensar o projeto e readequá-lo conforme as informações coletadas. E repetimos esse ciclo de design, implementação e avaliação até chegarmos numa interface que atenda aos critérios definidos, de boa usabilidade. Assim, o design centrado no usuário ele tem como objetivo tornar a interação do usuário mais simples e eficiente possível, em termos de realização dos seus objetivos. Ele vai levar em consideração as necessidades, os desejos e as limitações do ser humano durante todo o processo de desenvolvimento, desde a concepção até a entrega do produto. Para isso, a norma ISO, ISO número 9241-210 de 2010, ela define 6 princípios-chave para o design centrado no usuário. São eles: o design da interface é criado a partir do conhecimento explícito dos usuários, tarefas e ambiente. Então, nós temos que identificar o público-alvo, conhecer detalhadamente esse público-alvo, não somente saber, de alto nível para quem é a nossa aplicação. Quais são as tarefas que eles vão realizar com aquele produto, e onde eles vão estar utilizando este produto. E, sempre que possível, envolver os usuários em todo o processo de design e em desenvolvimento. Pode ser um envolvimento direto, como nós estamos desenvolvendo produto para um local específico em que nós temos contato com esses usuários, ou indiretamente, através de potenciais usuários, ou através, então, desse conhecimento que nós temos, que nós montamos ao explorar quem são os nossos usuários. O projeto ele deve ser dirigido e refinado por meio de avaliações, que também são centradas no usuário. Por isso que ali, na figura anterior, nós tínhamos a interface de avaliar, a atividade de avaliação. Como também nós vimos na figura anterior, o processo deve ser iterativo. Então, deve-se realizar aquele conjunto de atividades: projetar, implementar e avaliar em vários ciclos até chegar no produto final. Também é importante que o design deve focar na experiência do usuário como um todo.
né? Nós queremos que o usuário consiga utilizar a nossa aplicação, né, de maneira satisfatória. Né? Em caso somente de aplicações comerciais ou de sistemas de informação, nós queremos que seja demandado pouco tempo para a realização das atividades ali. Mas também que o usuário fique contente com aquela aplicação, que gere emoções positivas frente ao uso do nosso sistema. E o último item, e muito importante, a equipe de desenvolvimento ela deve ser multidisciplinar. Então, nós temos que ter pessoas que saibam programar, as pessoas que saibam fazer o projeto, né, pensar na qualidade do produto, que saibam levantar os requisitos, mas também projetar a interface de usuário. E também, como membro, a pessoa que conheça o domínio da aplicação. Uma segunda abordagem é o design participativo. No projeto centrado no usuário, nós projetamos para os usuários, estão pensando nos usuários. O design participativo ele diz o seguinte: vamos envolver o usuário em todo o processo de desenvolvimento. Assim, o projeto é feito com os usuários. Então, o usuário ele é incorporado como um membro da equipe, participando de todas as atividades do projeto, do processo de desenvolvimento. Um dos benefícios é que melhora o entendimento do trabalho do usuário e combina o conhecimento dos diversos participantes. Entretanto, essa é uma abordagem um pouco difícil de ser utilizada quando nós não temos os usuários disponíveis durante um longo tempo para o processo de desenvolvimento. O design participativo ele propõe uma série de dinâmicas, uma série de técnicas que podem ser utilizadas para envolver o usuário em todas as fases do processo de desenvolvimento. Entretanto, nessa disciplina nós não iremos estudar sobre essas técnicas, mas fica aí uma dica para quem deseja conhecer um pouquinho mais sobre isso e até mesmo, quem sabe, realizar um trabalho de conclusão de curso envolvendo o design participativo. Uma outra abordagem é o modelo estrela, né, que é exemplificado aí na figura. O modelo estrela leva esse nome porque ele é centrado na avaliação de usabilidade do software. E a avaliação vai ocorrer em todas as etapas. Né? Então, quando eu realizar uma determinada etapa, eu vou fazer a avaliação antes de partir para uma outra etapa. Assim, todos os artefatos gerados no processo de desenvolvimento, eles devem ser avaliados frente à usabilidade. As demais etapas envolvem, então, a parte de levantamento das necessidades, né, das tarefas e das funcionalidades do sistema, bem como também a identificação dos usuários. Então, onde e como o produto vai ser necessário, né, e então vai ocorrer a identificação e a compreensão desses elementos. A etapa de especificação de requisitos e usabilidade, né, ela vai definir, além, né, dos requisitos em si que vão ser melhor detalhados, ele vai definir métricas e metas de usabilidade para que, então, os artefatos possam ser gerados, podem ser avaliados. Na etapa de projeto e representação do projeto, nós iremos pensar, então, nessa forma física da nossa aplicação. Então, a representação do projeto, que vai servir como comunicação entre a equipe de desenvolvimento. Na etapa de prototipação rápida, nós então podemos desenvolver um protótipo, seja ele um protótipo em papel, um protótipo, né, executável, que vai nos facilitar uma avaliação com o usuário em relação à forma física da aplicação. E por fim, né, nós temos também a produção do software, em que nós podemos então usar técnicas, por exemplo, da engenharia de software para produzir, né, fazer a produção do produto em si. Né? Lembrando que o modelo estrela ele não tem um ponto inicial para a sua execução e sua adaptação conforme o processo de desenvolvimento. Mas a característica mais importante dele é ser centrado na avaliação. Então, todos os artefatos que são desenvolvidos vão ser
avaliados conforme os critérios de usabilidade. Uma outra abordagem é a engenharia de usabilidade. Ela é proposta por Nielsen e tem um foco de produzir um produto, né, focando a usabilidade, com boa, alta usabilidade. Para isso, Nielsen propõe 3 fases: o pré-projeto, o projeto e o pós-projeto. Né? Mas para enfocar a usabilidade, o que ele propõe? Que sejam identificados as metas e elaboradas as métricas referentes à usabilidade daquele produto que está sendo criado e avaliado, né, o produto quando ele for produzido, durante a sua produção, bem como o acompanhamento do produto depois da entrega. Então, nós temos que a fase de pré-projeto ele vai envolver tanto conhecer os usuários, né? Nós já até discutimos isso. O que é conhecer os usuários? Quem são as pessoas que vão utilizar o nosso software? Né? Quais são as suas necessidades? Quais são as tarefas que vão ser apoiadas utilizando o produto? Né? Quais, então, são possíveis de serem funcionais, né, no termo computacional? Né? E como que o usuário pode evoluir usando, né, a aplicação. Evoluir aqui no sentido do quê? Né? De facilidades que a gente pode dispor para aquelas pessoas que começam a utilizar o aplicativo e ao longo do tempo vão ficando expertos, vão ficando experientes, né? Ou então, por exemplo, a pessoa acabou de ser contratada, não conhece muito sobre o domínio ao qual o software foi produzido, não conhece muito sobre aquele contexto. E à medida que ela vai aprendendo, ela vai então ficando experiente no domínio e o software pode dar um apoio diferenciado neste ponto. Okay? Bom, é importante, Nielsen também salienta que é importante analisar outros softwares similares. Então, ali nós temos a análise competitiva e, então, determinar metas de usabilidade. Então, aqui nós vamos definir o que é um software, o que será a boa usabilidade do nosso produto. Como é que nós saberemos dizer que o nosso produto terá uma boa usabilidade? Bom, na etapa de projeto, ele vai então pensar em como definir essa forma física e as funções da nossa aplicação. Né? Em relação às à forma física, né, nós iremos fazer um projeto paralelo, cujo objetivo é explorar possíveis soluções para a interface de usuário. Podemos empregar o design participativo aqui, por exemplo, envolver o usuário em uma sessão de brainstorming, na qual nós vamos rabiscando em um quadro soluções possíveis de design e discutindo aquelas soluções. Ou até mesmo, hoje em dia é possível, né, utilizar aplicativos em que facilitem a construção de interface, que eu já tenho os componentes de interface prontos e vou arrastando e compondo a minha interface. Depois, a partir do design participativo, do projeto paralelo, eu posso ter diversas soluções. E então eu vou escolhendo qual é a melhor solução para cada um dos contextos. Ou escolhendo um pedaço de uma solução, um pedaço da outra solução para compor a minha interface. Aí isso ele chama de projeto coordenado da interface inteira. Então aqui eu vou especificar uma solução única. E em seguida, aplicar a avaliação heurística. Então, análise heurística e guidelines, que nós aprenderemos, né, nessa disciplina durante a avaliação. Em seguida, ele comenta de construir um protótipo, né, que seja executável para se realizar teste empírico. Então, é possível verificar o usuário utilizando esse protótipo. Preferencialmente aí o protótipo executável, né, que aí fica mais fácil a gente medir alguns dados utilizando o computador. E por fim, aí um projeto iterativo em que eu vou melhorando esse protótipo, né, e avaliando. O melhor avalio, o melhor faço o design avalio. Né? Então, essa parte aí da iteratividade. Produto pronto, ele é implantado para o uso do nosso cliente. E ele diz o seguinte, Nilson, é necessário uma etapa em que eu acompanhe o uso deste produto. Então, ele chama isso de pós-projeto, da qual ele vai coletar o feedback das pessoas utilizando, de tal forma que consiga identificar melhorias, sejam correções de erros, sejam novas funcionalidades,
né, a serem colocadas em futuras versões do nosso produto. Falando um pouquinho mais sobre essas múltiplas alternativas, né, nós temos que lembrar que a atividade principal do design é sugerir ideias para satisfazer os requisitos. Assim, né, nós propomos um conjunto de soluções, né, um conjunto de possíveis soluções, e nós podemos discuti-las, tentando então identificar os pontos positivos e os pontos negativos, para então selecionar uma das soluções, ou um conjunto restrito de soluções que vão compor o nosso produto. Assim, elaborar um conjunto de soluções, né, pode ser não muito fácil, pode exigir um pouco de talento e de criatividade do designer. Mas se inspirarmos, né, no que existe, né, no nosso, por exemplo, versões anteriores do software ou versões, né, dos softwares similares, né, ou até mesmo em aplicações que são diferentes, mas que contêm uma determinada funcionalidade semelhante, nós conseguimos então criar um conjunto diferente de possíveis soluções, que então poderão ser avaliadas, analisadas e avaliadas, e então escolhida uma solução. Bom, muitos de vocês falam, mas eu não tenho inspiração para isso, né? Navegue então por um conjunto de designs. Sejam designs propostos anteriormente pela equipe ou por outras equipes, né? Conflitam ideias, olhem produtos concorrentes, versões anteriores, algo completamente diferente, que com certeza a inspiração irá surgir. O processo de inspiração e criatividade, ele pode sim ser melhorado pela própria experiência ou pelo estudo das ideias e sugestões dos outros também. Então, né, a inspiração pode surgir à medida que nós olhamos atentamente o mundo ao nosso redor. E como escolher, então, dentre das diversas soluções? Nós podemos, então, permitir que os usuários interajam com as propostas e discutam as suas experiências. Pode ser uma coisa informal ou uma coisa mais formal, com um questionário apoiando, ou até mesmo coleta de dados de tempo de uso, por exemplo. Mas é importante analisar essas experiências e as preferências do usuário, e inclusive pedindo a eles que eles façam sugestões frente àquilo que lhes foram apresentados. Podemos fazer isso de forma barata e rápida, como uma prototipação em papel, na qual nós apresentamos a interface desenhada inclusive à mão para o usuário manipular, ou então até usando protótipos executáveis, pois hoje nós temos ferramentas para construções rápidas de interface de usuário. Bom, e lembre-se também, temos os critérios de qualidade que podem ser utilizados como métricas, né, para definir métricas e como metas no processo de desenvolvimento. E então facilitar a escolha dentre as soluções propostas. É importante não pensar a interface toda de uma vez. Lembre-se, olha, nós temos um processo cíclico, né, de projeto, avalia, projeto, implementa, avalia. Né? Então, nós temos várias etapas. Não somente que as pessoas tendem a fazer, é pensar na interface já como um todo, né? Já definindo todos os elementos que tem numa determinada tela. Depois passa para uma outra tela e define os elementos. Passa para uma outra tela e define os elementos. Bom, esse não pode ser uma solução muito boa. Né? Primeiramente, nós temos que pensar no conjunto de ações que os usuários vão fazer, conjunto de sequência das ações. E então definir quantas telas serão necessárias. Né? Então, e para depois estipular dentro das telas os elementos necessários para se alcançar aquele objetivo. Assim, antes de pensar na interface especificamente, pense primeiro em fazer um design conceitual. O design conceitual é a produção de um modelo do produto que vai descrever uma abstração, em que o que as pessoas vai nos definir, o que as pessoas conseguem fazer com o produto e quais são os conceitos necessários para entender como interagir com aquele produto. Compreendido isso, né, nós podemos então partir para o design físico, que então ali é realmente os detalhes
detalhes da interface de usuário. Então, como a inclusão das cores, os sons, os ícones, as imagens que estarão dispostas, né? O design do menu e dos ícones. Bom, então fica aqui algumas dicas e bora verificar a simulação do conhecimento?